respeito a você, o meu carinho, e que fique aqui registrado a minha solidariedade pela sua história de superação, assim como eu também, só que eu tive a grata alegria de não precisar sair da minha terra pátria. Muito obrigado, senhor deputado. Agradeço a deputada Rosângela Gomes. E, como último parlamentar inscrito, eu queria aqui fazer alguns questionamentos. Quando propus essa audiência, aí fico feliz com o posicionamento da grande maioria dos parlamentares que me antecederam, que expressaram o propósito de construir uma legislação que consolide essa situação dos imigrantes. Acho que esse é o grande propósito. A nossa presidente, ela, confesso até que em muitas situações tem amolecido o coração de parlamentares mais resistentes. Então, mas nos bons debates, Vossa Excelência tem sempre a sensibilidade, eu reconheço isso. Sua sensibilidade ela é muito importante nessa comissão. Mandei ofício para todos os parlamentares do meu estado, do Acre, e não esperava comportamento diferente. Diante de um tema tão grande, numa questão pontual, os parlamentares do Acre passaram a se prender, ao invés de trazer proposições, ao invés de contribuir, se prenderam a denúncias, que também fazem parte, não são coisas pequenas, como disse o deputado Léo Brito, são mais de 50 milhões, pelo menos a estimativa que se tem. Mas confesso que esperava essa postura, até porque muitos dos que falaram, talvez, tenham contas a prestar. Então, eu não vou aprofundar, acho que é um debate que, no momento, é irrelevante. O fato é que existe a denúncia, a Polícia Federal está apurando. Assim como irão existir outras investigações para atender os outros aspectos. Eu queria aqui me reportar ao secretário Beto Vasconcelos, eu queria saber do secretário qual o volume de recursos foi destinado ao Acre, pelo governo federal, para cuidar dessa situação dos imigrantes. Essa é a primeira pergunta. Tem outra pergunta. A resolução do Conselho de Imigração, ela estabeleceu um número limite de 1.200 vistos humanitários por ano, o que daria algo em torno de 100 vistos mês. E nós vimos que esse número excedeu em muito, o que estava previsto na resolução, mesmo reconhecendo, e como alguém que tem algum conhecimento jurídico, sou bacharel em Direito, que seria impossível o Conselho Nacional de Imigração legislar, até porque já havia um entendimento do CONARE que, daquela forma, não poderiam serem acolhidos, com aquele tipo de visto. Mas, mesmo assim, o Conselho Nacional de Imigração estabeleceu um limite de 1.200 vistos. Mas esse limite foi extrapolado e muito. Acho que talvez por culpa do Congresso, que não fez a sua parte. Aqui no Brasil, muitas vezes, o Judiciário legisla, os órgãos do Executivo legislam, e nós deixamos de cumprir a nossa missão. Então, por quê? Qual foi a base para extrapolar esse limite? Eu acho que nós podemos agora consertar isso. Essas são as perguntas ao secretário. Ao ouvidor Torres, queria saber do governo do estado do Acre qual foi o montante de recursos gastos. O estado do Acre é um estado pobre, que nós temos várias situações. Aqui nós estamos tratando de um caso específico, mas dentro do nosso estado nós temos comunidades que vivem em situações semelhantes ao Haiti, muito semelhantes. Nós temos municípios que estão entre os piores IDHs do Brasil. Mas qual foi o volume de recurso que foi gasto pelo governo do estado? É fato que o governo do estado assinou um contrato com uma empresa de transporte no valor de R$10.374.000, isso agora. Mas ao longo de todos esses anos, qual foi o volume de recurso gasto? Vai ficar para os dois o volume de recurso recebido do governo federal. E em 2011, nós ainda não tínhamos sequer essa resolução do Conselho Nacional de Imigração. E qual foi o instrumento jurídico que o governo do estado utilizou para receber, para acolher os imigrantes que chegaram, haitianos, senegaleses, angolanos, imigrantes de todas as nacionalidades? E também qual o instrumento que ele utilizou, o instrumento jurídico, para regularizar as despesas feitas pelo governo do estado, já que não estava abarcado pela resolução, que não pode ser considerado uma lei, mas
nem a resolução existia. Se existe algum tipo de controle sanitário, nós tivemos aí há poucos dias no contato com um pesquisador da Fiocruz, e ele falou de diversas doenças infecto-contagiosas, né? Se existe algum tipo de controle sanitário por parte do governo acreano, já que certamente reconhecendo que seria uma obrigação do governo federal, mas na omissão do governo federal, e como o governo do estado se prontificou a fazer esse acolhimento, se existe algum controle sanitário. A senhora secretária de Justiça de São Paulo, doutora Juliana, se o governo federal repassou, a título de ajuda ou qualquer outro título, recursos para o governo de São Paulo para ajudar a custear as despesas, né, que foram geradas por conta desse fluxo migratório. Acho que seriam essas as minhas perguntas. Eu queria aqui, mais uma vez, lamentar. Os parlamentares acreanos, ao invés de ajudar o debate, se prenderam a um único ponto. É um ponto que está sendo investigado pela Polícia Federal. Queria aproveitar, ainda tem um tempo, encerrou, mas aproveitar e estender o convite que a deputada João Moraes fez para visitar o Haiti aos demais parlamentares. Acho que é interessante que todos nós que temos essa preocupação, que nós procuremos conhecer a realidade. Vossa Excelência, me respeite, Vossa Excelência está aqui, nós estamos numa audiência, eu lhe ouvi. Tá? Vossa Excelência é desequilibrada por natureza. Agora, respeite pelo menos os convidados. Acho que foi sargento, major, todos do mar na cintura, eles têm que ver é um desequilibrado. Vamos perdoar ele, vamos passar a palavra aqui para os nossos expositores. É um desequilibrado. Talvez tenha que responder por conta dessa denúncia e por isso está com essa irritação toda. Acho que aqui você tem que depor na Comissão de Direitos Humanos. Você sabe por quê? Seu passado da linha. O Ministério Público sabe disso. Pode. Vá lá, não. Eu já respondo, agora tem consideração. O secretário Beto está solicitando para responder depois, aqui nós vamos conceder. E eu passo, então, ao ouvidor Torres. Como o nobre deputado está solicitando aí, várias informações, inclusive a questão dentro do ponto de vista legal, poderemos encaminhar posteriormente. Eu gostaria de fazer algumas considerações da seguinte maneira. Doutor As fotos colocadas ali... Antônio, só para ficar melhor, As fotos colocadas ali, conheço aquelas fotos. Aquela foi justamente no momento de estrangulamento, aquela que estava todo mundo, que lá dentro, que era importante visitar lá, o abrigo, agora já está uma outra estrutura, graças a Deus, superou e muito, e era realmente uma situação extremamente difícil, era um caos, um verdadeiro caos aquilo ali, mas não por causa do desrespeito, do descuido, mas pela chegada e o acúmulo de imigrantes, e não se podia ser omisso, e infelizmente o único espaço que se tinha ali em Brasileia, era um espaço que cabia 200 pessoas e tinha 2.500 pessoas. Na hora de servir a alimentação, doutor, era assim, chegou a hora, eles corriam, não faziam fila, então ficavam aquela algazarra, e a nossa equipe tentando colocar organização, calma, todo mundo vai receber, mas não se conseguiu. Se sabe que a alimentação, deputado, você tem mencionado aí que tem uma suspeita de superfaturamento, não tem nenhum problema. Todos esses questionamentos é importante que o Ministério Público Federal possa, não tem nenhum problema, temos todas as respostas, porque para saber, a alimentação, o valor previsto do café da manhã, porque eles recebem café, almoço e janta, era de R$ 4,80. O café da manhã foi licitado, foi contratado em R$ 1,40. O marmitex do almoço e da janta seria de R$ 8,10. Ele foi contratado em R$ 7,47. Ou seja, uma economia de R$ 209 mil e mais alguns. Então,
Em relação às contratações, não tem nenhum problema, não, podem investigar. Em relação ao que o senhor se refere, e aí é bom que se esclareça, a contratação de 10 milhões, na verdade foi um erro, está aqui o documento que o atual secretário Gabriel, encaminhou ao Ministério Público, respondendo exatamente, houve um erro da equipe que lançou no Diário Oficial a licitação. E por quê a licitação? E aí a pergunta é, e por que essa licitação tão grande? Exatamente porque a situação dos imigrantes não é uma situação regular e nós precisamos estar amparados. Então, se fez uma licitação grande para que dentro dos recursos e das possibilidades se pudesse utilizar dessa licitação para que pudéssemos dar resposta urgente. Porque o problema não é para ontem. Infelizmente, a situação com os imigrantes, conforme a Nadine coloca, é só um exemplo que nós, pessoalmente, quem estava lá, gente, você via os imigrantes, quando tinham dificuldade para sair, chorando e dizendo, papá, mamã, no Haiti precisa de comida porque precisam trabalhar. E no Acre, infelizmente, não temos as condições, eles precisavam seguir caminho. E a única forma para seguir caminho era o grande esforço que tem que ser valorizado. A gente teve dificuldade, mas agradecemos. O Ministério do Trabalho, que muitas vezes não dava resposta 100%, mas facilitou e muito a questão da emissão das carteiras de trabalho, a emissão do CPF, enfim, tá certo. Então, já vou concluindo, dizendo que outras respostas nós vamos repassar, eu peço que possam solicitar isto aí através de um documento, nós vamos dar todas as respostas legais, porque isso é apresentado ao Ministério Público, é apresentado ao Tribunal de Contas, isso não tem nenhuma dificuldade, é tanto que a prestação de conta dos recursos que foram já repartidos pelo governo federal, foram aprovados com louvor, porque está na lisura. E as licitações, não esqueçamos, elas são pregão eletrônico, então todos podem participar. Muito obrigado. Presidente, é só porque a doutora Juliana tem um problema de hora, né? Vou passar a palavra para ela. Isso. E como aqui nós não precisamos, doutor Antônio Torres, porque a nossa Comissão de Relações Exteriores, essas questões aí mais concretas, de investigação, não é matéria nossa, nós vamos depois pedir para o senhor mandar os procedimentos, como é que era receber da política, tá? Certo. Aí... Que essa questão não é matéria nossa. Secretária, a palavra está com a senhora. Não, só para registrar, estou representando a Secretaria da Justiça, mas não como secretária, só para registrar. No que tange aos valores recebidos pelo governo federal, o governo do Estado de São Paulo não recebeu nada. Todas as políticas públicas desenvolvidas pelo Estado de São Paulo são 100% iniciativas do governo do Estado de São Paulo. E não é porque a gente é rico, né, que tem esse mito, né, essa coisa, o governo do Estado de São Paulo tem... Claro, né? Você tem um governo estadual com uma maleabilidade no que tange a uma série de atividades econômicas que é imenso, comparado com outros... Aliás, a gente não se compara a nenhum estado do país, sob o ponto de vista do que a gente tem de grandeza, seja das dificuldades, seja das benesses, né? Contudo, o que a gente pode contar? A gente pode contar, apesar da gente não ter todo o orçamento para todas essas iniciativas, então tivemos a iniciativa de abrigamento, que foi construída a partir de um diálogo de interpretação de como se desenvolve a alta complexidade de abrigamentos. Criamos um modelo que não existe em nenhum local do país, que é um abrigo regionalizado ao modelo do que se cria a partir da perspectiva de municípios que são menores e que às vezes são necessários criar centros de referência de alta complexidade de assistência social a partir de equipamentos regionalizados, né? Então, usando a mesma lógica, o governo do Estado de São Paulo desenvolveu um abrigo que é regionalizado. Então, a gente, por exemplo, recebe demanda que não é territorial, é diferente do município. Então, é toda uma lógica diferente sob o ponto de vista de pontos de entrada, desenvolvimento das ações, mas, claro, com a mesma finalidade, que é o da assistência social e do acolhimento. Então, o orçamento estadual. E a questão do Centro de Integração da Cidadania, o SIC, a gente tem algumas fases, né? Algumas que são de estruturação
e a gente conta com algumas questões de orçamento, e a gente teve a questão de construção, e com ela pudemos contar com o Ministério Público do Trabalho e as destinações de termos de ajustamento de conduta, oriundos de trabalho escravo, e também com a empresa Inditex, que foi uma das empresas que, independente do termo de ajustamento de conduta, aportou dentro das suas ações de responsabilidade social valores para essas iniciativas. Isso tudo monitorado pelo Ministério Público do Trabalho, inclusive numa articulação de disposição do próprio MPT em São Paulo. As nossas iniciativas e os nossos custos vieram e se mantêm a partir das nossas possibilidades e parcerias. Passo a palavra agora ao delegado. Só para finalizar, deputadas e deputados, aproveito só para constar uma coisa importante. Aceitamos as parcerias daqui para frente. Se eventualmente puder a gente receber o governo, todos os governos, acho que não é só o Estado de São Paulo, a mobilização é do governo do Paraná, a mobilização é do governo de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Eu acho que os deputados podem se organizar, existem as emendas parlamentares. Eu fiz o mesmo pedido, do ponto de vista do fortalecimento local. Das emendas parlamentares que muitas vezes podem ser fortalecendo os municípios, as políticas públicas locais. Eu acho que esse destaque é um destaque importante. E, claro, o Ministério da Justiça, dentro das possibilidades que hoje todos podemos ter ou não, diante das nossas retrações orçamentárias, que são desafios para todos os entes federativos no momento. Mas é isso, obrigada. Passo a palavra ao delegado Maurício Correale. Você tem 3 minutos para as considerações. Agradecer à senhora presidente, aos senhores deputados pelo convite e nos colocarmos à disposição tanto dos senhores, que o tema de relações exteriores, defesa nacional, bem assim o de direitos humanos e o de segurança pública são 3 assuntos que me são caros, Eu tenho 2 trabalhos aqui que eu gostaria de deixar com a senhora presidente, que é que eu chamo o papel da inteligência no enfrentamento ao tráfico de pessoas, e o outro que é a situação jurídica do estrangeiro vítima de tráfico de pessoas no Brasil, E saio daqui com a percepção da histórica posição estratégica do Acre, O Barão do Rio Branco, se eu não estiver errado, ele está ali no fundo, E a questão do Acre histórica, lembrar a estratégia, a posição estratégica desse Estado. Então foi muito profícuo o debate para o meu aprendizado e para o que eu vou levar para São Paulo, tá certo? Muito obrigado a todos. Agora passo a palavra ao secretário Beto Vasconcelos para os esclarecimentos e as considerações finais. Obrigado, presidente. Bom, vou usar o tempo das 2 coisas. Responder ao senhor e a Vossa Excelência e responder e fazer algumas considerações finais. Eu acho que antes de mais nada, antes de qualquer coisa, nós temos que ter claros, todos nós, que a questão migratória não é uma questão partidária, é uma questão suprapartidária. Isso é de fundamental importância, não somente a nós, servidores públicos e, portanto, que servimos ao público e servimos à população do nosso país, Vossas Excelências como parlamentares, mas nós como servidores públicos. E aqui temos 2 representantes do Estado de São Paulo, governados por um partido, um representante do Estado do Acre, governado pelo mesmo partido que eu, representando o governo federal, também me alinho. Aqui há outros partidos presentes. Nós temos que saber, nós temos que ter consciência tranquila, serena, para trabalharmos a questão migratória de uma maneira suprapartidária. O PL, o projeto de lei de migrações, que virá ao debate desta casa, tão caro à presidenta Jo Moraes e aos senhores parlamentares, foi fruto, ou pelo menos na Casa do Senado Federal, foi fruto de um debate profícuo entre diversos partidos, profícuo e sereno. O autor do projeto de lei lá mencionado, o senador Aloysio Nunes, do Partido da Social Democracia Brasileira. O relator foi o senador Ricardo Ferraço, do PMDB, que discutiu com o governo do Partido dos Trabalhadores
vários pontos do projeto, para não dizer a estrutura essencial do projeto, que foi discutido com diversos especialistas ao longo dos últimos anos, na comissão de especialistas e também na Conferência Nacional de Imigração. O resultado que alcançamos e que tenho certeza absoluta que será aprimorado, melhorado debatido por essa casa de maneira serena e suprapartidária, também trará um avanço significativo à estrutura normativa do país no que tange a migrações. Nós temos sim um estatuto filho normativo da ditadura, autoritário, obscuro, burocrático, limitador da migração, fruto sim de um ranço da ditadura, de um ranço de segurança nacional, que não é condizente com a história deste país, que não é condizente com a sociedade brasileira e não é condizente com a nossa Constituição Federal. Tenho absoluta certeza que o exemplo do debate da reestruturação das normas do país, que se darão por meio de um novo Estatuto da Migração, será um exemplo a cada um de nós, servidores públicos, representando governos de partidos diferentes, que nos conduzirão também a um debate mais profícuo com relação às políticas públicas. Temos, sim, construído políticas públicas em conjunto, em parceria. Aqui registro o respeito que tenho pela atuação dos órgãos do governo federal, o Itamaraty, com o esforço que ele está tendo de ampliação do visto no presidente lá no Haiti, a reestruturação e um acordo com a Organização Internacional das Migrações da ONU, no Itamaraty, para a reestruturação dessa emissão de vistos, o trabalho que a Polícia Federal tem tido de recepção, não policialesca, mas sim cadastral, registro, informação sobre os imigrantes que vêm a este país, o trabalho dos servidores do Ministério da Justiça, que eu agora, recentemente empossado, tenho tido o prazer de conhecer, tenho tido a honra de conhecer o empenho, o trabalho do governo de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo, de maneira parceira, de uma maneira suprapartidária, de uma maneira serena, tem feito naquele estado e naquela cidade para recepcionar a grande parte desses imigrantes que têm chegado ao país e que buscam, sim, alternativas e oportunidades de trabalho no estado mais pujante, no maior estado com a maior economia desse país. Aliás, correspondendo à história daquele estado, que é uma história de migração, que seus monumentos nos dizem, nos mostram o quanto ele é forjado em migração e o quanto ele é rico por isso, assim como o Brasil é rico por isso. Tenho certeza, tenho profundo respeito ao trabalho do Ministério do Trabalho, no seu esforço de descentralização da emissão das carteiras de trabalho, como a doutora Juliana aqui mencionou, para todos os estados que queiram conveniar e para todos os municípios que queiram conveniar, na fiscalização do trabalho para identificação, de eventuais violações de direitos humanos, como foi encontrado em 2014, o caso aqui mencionado, em 2014, pelo Ministério do Trabalho, o esforço tremendo de identificação de alternativas de inserção laboral que tem os estados de São Paulo, de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, com o Ministério do Trabalho tem feito, e o esforço de abrigamento, não só de abrigamento, mas de atendimento, assistência, que todos esses 4 estados do Sul, e somando São Paulo, mas em especial o estado do Acre, que ao longo desses 4 anos, 5 anos, tem sido a rota de uma parte maior desse fluxo migratório e tem feito um esforço hercúleo, que eu sou testemunha, de melhoria do atendimento, de atendimento humano a um tema que não é policial,
a um tema que não é de saúde pública, a um tema que é sim de direitos humanos. É um tema de construção da nossa identidade. Sempre foi assim, sempre será. Presidente, desculpa se eu me estendi respondendo sua pergunta. O volume de recursos somando a atuação de outros ministérios, que eu não tenho o detalhamento que tenho controle pelo Ministério da Justiça, ao longo desse volume repassado, concretamente identificado, soma-se cerca de 25 milhões. 12 milhões pelo Ministério do Desenvolvimento Social, 5 milhões pelo Ministério da Saúde, 7 milhões e meio pelo Ministério da Justiça, para este tema específico. Obviamente, nós estamos falando de dinheiro frutos de recursos repassados. É claro que ainda tem todo o recurso que cada um desses ministérios envolve, empenha para a atuação de cada uma das suas estruturas internas. A resolução ao que o senhor menciona, senhor presidente, ela foi renovada e não há limite para a emissão do visto. O Estado brasileiro, o governo federal entendem que esta é uma questão humanitária e assim o tratará. Ao tratar como uma questão humanitária a vinda de imigrantes haitianos, assim como nós só estamos falando de recepção, mas vamos lembrar quantos brasileiros emigraram para outros países e construíram sua vida e a vida de suas famílias no exterior. Nós retiramos o limite de 1.200 anos. Mais do que isso, estamos ampliando essa capacidade de emissão de vistos com o intuito de reestruturar e redirecionar a rota para uma rota segura e humanitária via visto humanitário, permitindo que o imigrante embarque do Haiti ou direto para o Brasil ou via Panamá. Eu acho que essas são as considerações finais que eu queria fazer, mas de qualquer maneira agradecer a presença dos senhores parlamentares, o requerimento que Vossa Excelência apresentou, a presidenta Jo Moraes, pela gentileza de todas as vezes que estivemos juntos, e todos os senhores aqui presentes. Nadine, por último, tua história é uma das histórias mais lindas que se pode ouvir. A sua história é uma inspiração para o trabalho de cada um de nós aqui, não tenho absolutamente nenhuma dúvida sobre isso. Bem-vinda ao Brasil e saiba que você tem o meu compromisso pessoal para que nos próximos meses resolvamos a sua situação documental e a de outros tantos haitianos que aqui estão e que aqui nós, brasileiros, queremos que permaneça. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente.